Salve pessoal, então aula de ondas, né? Então a onda, né, a primeira definição importante aí de onda, né, é que ela é capaz aí de transportar energia sem necessariamente transportar matéria, né? Então isso daí é uma característica fundamental da onda, né? O transporte de energia sem necessariamente transporte de matéria. Aqui a gente pode dar um exemplo, né? Eu tenho uma corda aqui. Eu ponho um ponto X aqui, pode ser uma matéria, algum objeto aqui, emito aí uma oscilação, né? Provoco uma oscilação na corda. A oscilação ela vai passar, vai deslocar o ponto, né? Vai fazer isso aí transportando então a energia, né? Fazendo o ponto variar a posição dele, né? Ganhando aí amplitude, né? Ganhando energia potencial gravitacional. Só que você percebe que não deslocou o ponto. Depois que a onda passou, o ponto voltou para o mesmo lugar. Então a onda pôde transportar energia sem transportar matéria, né? O ponto ele não foi deslocado da posição que ele estava na horizontal aqui, né? Ele foi e voltou, né? Recebeu a energia, subiu e desceu, mas não houve transporte da matéria. As ondas, né, elas podem ser classificadas como unidimensional quando você está trabalhando em apenas uma dimensão, né? Onda sonora, por exemplo, ondas numa mola, né? Então você vai ter regiões aí de compressão e de rarefação, ó, no caso da onda sonora no ar. Numa mola, você vai ter posições aqui que vão estar, a mola vai estar esticada e hora comprimida, né? Isso daí vai se propagando em uma dimensão. Onda bidimensional. Então você tem aí duas dimensões. Você pode dar um exemplo aí, uma gota caindo num lago, né? Forma aquelas ondas circulares, né? Típicas, né? Uma pia cheia d'água, você deixa cair um pequeno objeto nela, gera aquela onda circular. Isso aí pode ser caracterizado como uma onda bidimensional. E a tridimensional, né, se propaga em três dimensões. A gente pode dar um exemplo de ondas de televisão, por exemplo, né, de celular, né, que a antena ela procura propagar em três dimensões aí para todo mundo conseguir receber o sinal que tiver por perto, né? Quanto à questão da vibração, né, e a propagação, quanto à direção, né? A onda ela pode ser longitudinal ou transversal, né? Então a onda longitudinal ela tem a vibração paralela à propagação. Então a onda ela vibra, por exemplo, da esquerda para a direita e ela se propaga, por exemplo, para a direita. Então aqui nesse caso da mola, né, você tem uma onda longitudinal. Onda transversal, você tem a vibração ortogonal à propagação, né, fazendo o ângulo aí de 90 graus. Então você vê aqui nessa corda, né, ela vibra para cima e para baixo e você é, tem a propagação aí da esquerda para a direita, né? Então aqui, ó, vibração paralela à propagação longitudinal, vibração ortogonal transversal, né? A propagação aí é a propagação da onda. A onda ela pode ser também classificada como onda eletromagnética, né? Quanto à questão da natureza dela, né? Ela pode ser eletromagnética, é, é a única que se propaga no vácuo, né? Você tem aí o espectro eletromagnético, depois a gente vai ver isso com mais detalhe, né? Na aula de ondas eletromagnéticas, né? Mas você tem aqui ondas de rádio, micro-ondas, infravermelho, luz visível, ultravioleta, raio-x, raio gama. Todas elas são ondas eletromagnéticas, né?
se propagam no vácuo com a velocidade da luz, que é a maior velocidade que a gente pode ter no universo, né? Aproximadamente 300 mil quilômetros por segundo. Então são ondas muito rápidas, né? Ondas mecânicas, né? Elas precisam de um meio material para se propagar, não consegue propagar no vácuo. Um exemplo é a onda sonora, né? Que usa o ar aí para se propagar, mas pode se propagar na água e em sólidos também, né? Esse tipo de onda, né? Ela sempre vai precisar de um meio material para se propagar. Um exemplo clássico que a gente dá é de filme, né? Onde existem batalhas no vácuo, né? Batalhas aí no espaço, né? Uma nave vai, dispara um tiro na outra, né? Aí ela explode, aí quem está na outra nave ouve o barulho, né? Isso daí seria impossível, né? Não tem como o som, o barulho, ele se propagar no vácuo. A luz sim, a luz ela se propaga no vácuo, né? Uma nave explodindo, brilho, né? Você poderia ver, agora não poderia ouvir o barulho da explosão no espaço de jeito nenhum. E as ondas de matéria também, né? Que são ondas de partículas aí também. Então, quanto à natureza das ondas, né? Eletromagnética, mecânica e ondas de matéria. É, quanto à fórmula, né? Que a gente pode utilizar aí para caracterizar uma onda, né? A onda mais básica que existe aí é a senoidal, né? Mais importante aí que é estudada, né? Aqui a equação de uma onda senoidal, uma onda progressiva senoidal. Aqui a amplitude que ela tem. Aqui o seno, né? Que só pode ter o valor 1, né? No máximo, né? K é o número de onda. 2π sobre lambda, que é o comprimento de onda, né? E ômega, letra grega ômega, é a frequência angular. A gente pode calcular com essas duas fórmulas, ou usando o período ou a frequência da onda. E a fórmula principal, né? A equação genérica de uma onda progressiva ela pode ser estabelecida dessa forma aqui, né? Então, H, né, vai ser um termo aí que está ligado à amplitude, alguma função ali que vai caracterizar o tipo de onda. E aqui você vai ter, né, número de onda e a frequência angular aqui dentro, né, para poder fazer a caracterização. Velocidade de onda é uma corda esticada. Então, uma onda, a velocidade dela ela pode ser calculada com essa fórmula aqui. T a tensão que você submete à corda, né? Quanto mais tensionada, né, esticada, assim, tensionada ela tiver, maior velocidade de propagação. E ela é inversamente proporcional à massa específica, né, a densidade linear aí da corda, né, que é a distribuição de massa por unidade de comprimento. Então, quanto mais pesada a corda, né, mais lenta a onda vai se propagar nela, né. Aqui um exemplo importante que acontece é o comportamento de uma onda mecânica, no caso, na reflexão. Se você fizer um nó bem justo na corda e aplicar, para cima aqui, só que no exemplo de cima aqui a crista inverte, de cima passa a ser para baixo. E na refração? Na refração não há mudança na crista. Você percebe aqui que quando uma onda passa de uma corda para outra, né, ela vai sofrer a refração, né, que ela vai passar de um meio para o outro. Você vê que a crista está para cima, ela continua para cima. Aqui também mesma coisa. A crista está para cima, ela continua para cima.
Só há o que? Uma diferença de amplitude na refração, né? Onde a corda ela é mais pesada, né? Onde você tem a densidade linear maior dela, ela vai ter menor amplitude, né? A amplitude você vê que ela cai, e nesse caso aqui de baixo ela vai acabar aumentando, porque a densidade linear ela diminui. Por outro lado, você vê que parte do pulso ele é refletido. E aí segue aquela lógica, né? Como essa outra corda aqui ela é mais densa, então o pulso ele é refletido invertendo a fase. Já essa aqui é menos densa, não muda a fase. Ó. O pulso refletido que vai e volta, ele não muda a crista, né? Continua para cima. Potência. Então aqui uma formulazinha da potência, né? Dependendo aí da densidade linear, da velocidade, da frequência e da amplitude aí do pulso que você coloca na onda, né? Então isso daqui é válido aí para ondas mecânicas, né? Superposição de ondas, né? Então as ondas elas podem fazer uma superposição, né? Uma interferência. Se, por exemplo, você tiver as duas ondas com a crista para cima, você pode ter aqui uma superposição construtiva, que se fala, né? Uma interferência construtiva. Depois da interferência, repare que os pulsos continuam a se propagar como se nada tivesse acontecido. Aqui o pulso I2, Y2, né, continua a se propagar, o Y1 também. E caso as cristas sejam contrárias, né, você tem a crista aqui para cima e a crista para baixo, você pode ter uma interferência destrutiva. Você pode ter um abatimento aqui, uma subtração acaba acontecendo, né, o pulso maior do menor. E aí na hora da interferência vai sobrar um pulso menor. Caso eles tenham a mesma amplitude, pode haver inclusive o cancelamento. Né? Aí seria uma interferência completamente destrutiva. E após a interferência, os pulsos continuam a se propagar normalmente. Interferência das ondas, né? Então, você pode fazer a soma, né, das funções das ondas, né? E acaba resultando que a onda, né, que é resultado da interferência, é dada por essa fórmula aqui, né? Onde φ é a diferença de fase entre elas, né? Uma onda completa teria 360 graus, né? Metade da onda, 180. Um quarto de onda, 90 graus, como está aqui, né? Então, dependendo da diferença de fase aqui, você vai ter uma situação diferente aqui nessa fórmula, né? Então, esse φ aqui, esse ângulo aqui, que denota aí a separação de uma onda para outra, né? Na questão de posição dos picos, né? Fasores, né? Então, para auxiliar o estudo das ondas, né, é associado um vetor girante chamado de fasor. Esse vetor ele gira com o mesmo período que a onda tem. Aí a posição do fasor ela tem a ver com a posição da onda, né, onde ela vai estar no ciclo dela. Então, 360 graus seria um giro completo aí do fasor, ele descreveria uma onda completa. E dependendo da posição onde tiver o fasor, eu vou ter uma posição correspondente aí para a onda. Ondas estacionárias, então é uma situação interessante, né, onde você tem uma onda indo, outra voltando, e elas acabam provocando ali a interferência. Né? Então provoca nesses pontos aqui nos nós, né, uma interferência destrutiva e nas cristas aí uma construtiva, né? E você acaba tendo esse padrão aqui, onde você tem aqui os antinodos, que são os picos, e os nodos, que são os pontos ali onde você não tem amplitude da onda, né? Onde ela fica travada ali. A amplitude dessa onda gerada pela interferência ela é o dobro da onda que deu origem a ela. Né? Você tem que ter duas ondas, uma indo e uma voltando. Né? Se elas tiverem a mesma amplitude, então a amplitude dessa daqui vai ser o dobro de cada uma das duas.
Aqui também um exemplo, né, como isso acontece aqui, é ponto a ponto o cálculo, né, para o padrão de interferência. E aqui a fórmula para ondas estacionárias, né? Então, no caso de ondas estacionárias, a fórmula para a propagação da onda ela se simplifica e você pode trabalhar com essa fórmula aqui. 2A é a amplitude da onda estacionária, K o número de onda, né, da onda aí que deu origem, e ômega é a frequência angular da onda, né? Então, na onda estacionária, você vai ter esses padrões aqui de vibração, né? Aqui o primeiro harmônico, que é chamado, ó, que só tem um antinodo. Segundo harmônico, dois antinodos. Terceiro harmônico, ó, tem um antinodo aqui, outro aqui, outro aqui. Quarto harmônico, quatro antinodos e assim por diante. Essa fórmula aqui ela vai regular a frequência dos harmônicos, né? N é o número do harmônico, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto. V é a velocidade da onda que dá origem à onda estacionária e L é o comprimento da corda. Então é isso, pessoal.